Educação à distância, mudando realidades. Voltamos, aula 1, na verdade, seja muito bem-vindo, já pedi para você dar uma acomodada, na verdade, pegar lá seu cafezinho, seu suco, seu lanchinho, enfim, estar num local confortável para nós começarmos essa unidade 1. E é claro, aqui nós vamos começar a falar das bases históricas, não dá para começar conteúdo nenhum se nós não falarmos da base histórica, na verdade, como é que isso começou lá atrás? Vamos começar a falar nessa aula, onde eu colocar no próximo slide aqui, que eu já quero mostrar aqui para você. A unidade 1, como eu falei, nós vamos trabalhar sobre a evolução dos modelos de gestão pública e as suas repercussões no Brasil, querido. Entenda que a governança, ela é um modelo de gestão e isso você precisa deixar claro na sua mente. Opa, governança, professor, então é um modelo de gestão? É. Como é que ele surgiu? De onde ele veio? Será que ele simplesmente surgiu do nada? Claro que não. Existe toda uma base histórica, existe todo um contexto para nós chegarmos onde estamos vivendo esta fase da administração pública voltada para a governança. E aí eu quero te mostrar aqui, ó. Vamos falar sobre a evolução desse modelo de gestão pública e, é claro, a organização político-administrativa do Brasil, ela compreende a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, todos o quê? Autônomos, tá bom? Conforme prevê a nossa Constituição Federal de 88, não é verdade? Você que já conhece, com certeza está estudando, tá? E aí um dos artigos principais que você tem que tomar conhecimento é o 37, que estabelece aí que a administração pública brasileira, em qualquer dos patamares de poder, tá? Reduzimos aqui, ó, obedecerá aos princípios de quê? Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e também da eficiência. Coloque na sua cabeça essa palavrinha eficiência. Vou aqui, ó, destacar ela mais vezes para que você realmente coloque ela como peça-chave aí do seu conteúdo, do seu aprendizado. Conclui-se então que que época? Lá em 88, tá bom? Já se instituía como premissa a obtenção de resultados o quê? Eficientes e eficazes por parte da própria administração pública brasileira. Vem aqui que eu quero te falar uma coisa. A eficiência e a eficácia, elas são necessárias em qualquer modelo de gestão, tá? De forma básica, qual é a diferença entre eficiência e eficácia? Você que está estudando aqui no curso de gestão pública, estudando para concurso, enfim, qualquer situação você precisa saber. Nossa, a eficiência, ela está relacionada aos meios, aos processos, a tudo aquilo que faz acontecer. Já a eficácia, ela está relacionada aos resultados. E o que a administração pública estava relacionada nesse período? Já começava-se a pensar na eficiência. Opa, não, eu preciso melhorar os meus processos, os meus meios para que os meus resultados, ou seja, a eficácia, seja realmente positiva, não só para a administração, mas para o cidadão, que é aquele que recebe a prestação do serviço. Começa a pensar nisso, começa a raciocinar dessa forma. Vamos mais para frente que nós vamos entender um pouco mais. Para Modesto, lá em 2000, jurista que participou diretamente da redação da proposta de emenda constitucional, tá bom? A sua inclusão, ou seja, a eficiência, o LIMP, lá na verdade, justifique-se porque a própria redação original da Lei Fundamental de 88 contemplava, de forma expressa a exigência de que eficiência na administração pública. Até destaquei aqui em negrito, ó, em diferentes disposições. Dessa forma, é claro que existe um consenso entre os pressupostos da administração pública tradicional, associada a modelos de tipo que, ó, patrimonialista. Professor, tem um modelo patrimonialista? Tem. Burocrático, meu Deus, esse aqui eu conheço, professor, tenho certeza que eu conheço. Claro, com os novos modelos de governança que se baseiam no princípio de quê? Vamos falar muito dessa palavrinha-chave aqui, ó, responsabilização, tá? Tem até um termo em inglês que eu vou falar, vocês vão ver como é que está o meu inglês.
por todas as ações desenvolvidas com transparência, lembra lá, né, e ética que os governantes devem assumir. Está aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Então, a partir da década, as organizações e a sociedade como um todo intensificaram esforços para buscar o quê? Alternativas que tornassem o Estado mais, olha a palavrinha de novo aqui, ó, mais eficiente e, é claro, produtivo. Eu tenho aqui, ó, eficiência e eficácia em seu projeto democrático administrativo, primando, é claro, pela aproximação dos cidadãos aos processos ofertados pela transparência, olha ela de novo, controle social e também diálogos síncronos de qualificação dos setores públicos. Vem aqui, querido. A eficiência, ela está totalmente relacionada à eficácia. Mas é claro, nós não vamos entrar nesse mérito aqui de dá para ser eficiente e eficaz? Tem que ser. A administração pública tem que ser. Ela pode ser só eficaz? Existem situações que ela vai ser só eficaz. Infelizmente, mas não vamos entrar nesse mérito. Tá? Mas a eficiência ela é necessária para que a eficácia realmente tenha um resultado positivo. Olha só aqui, volta aqui de novo, ó. Pela transparência, controle social e diálogos. Veja bem isso aqui, ó. Primando pela aproximação dos cidadãos. O que isso tem a ver, professor? O que isso tem a ver? Como assim a aproximação dos cidadãos? Você vai entender ao longo dessa disciplina que na governança pública é necessário que o cidadão também participe do processo da administração pública. Não é mais só o gestor público que fala, não, eu fui eleito por você, ok, está lá previsto na Constituição, fui eleito por você, mas pode deixar comigo daqui para frente. Não, não é bem assim que funciona, tá? O cidadão, né, nós cidadãos, nós começamos a participar do processo desde o voto, tá? Desde a eleição daquele candidato até todo o seu processo de gestão. E é claro, principalmente da responsabilização desses gestores públicos. Vamos ver um pouco mais à frente, você vai entender muito bem. E aí é claro que a administração pública é um conjunto de órgãos, né, e servidores que assumem no ato da função pública prestar serviço e atendimento às necessidades sociais formalizadas, bem como gerir, tá, ou gerenciar ou administrar a coisa pública e, é claro, também os seus desdobramentos. Como assim? Então é só gerenciar a coisa pública, professor? Não, os seus desdobramentos, ou seja, os seus resultados, tá bom? O que resultou dessa minha gestão da coisa pública, tá? Então, a partir do conceito de administração pública, nascem os pressupostos dessa própria gestão que unem métodos e práticas administrativas com o intuito de alcançar objetivos individuais? Claro que não. Objetivos coletivos, tá? E metas pré-estabelecidas pelos governos. Entenda, claro, quando se fala da coisa pública, da administração pública, os resultados, né, eles sempre serão coletivos, tá? Coletivos por quê? É só para os gestores? Não, como eu falei agora há pouco, é para os gestores e para os cidadãos. É para a população, é para a sociedade. O resultado ele precisa ser coletivo. Ah, mas o governo ele não faz mais sua obrigação, a administração pública não faz mais sua obrigação, claro. Mas ele também precisa ter o seu processo eficiente e eficaz. Por quê? Uma vez que ele consegue trabalhar mais com menos, né? Isso faz com que a gente tenha uma economia de recursos que dá para ser alocados em várias outras áreas que muitas vezes nem tinha previsão, mas por ter feito algo de forma eficiente e eficaz, você consegue abarcar ou alocar muito mais áreas específicas. Vai pegando esse conteúdo aí, tá bom? Olha aqui novamente. E aí, é claro, nós entramos nos modelos de gestão utilizados no Brasil, lá desde o seu contexto histórico. E aí nós temos 3 modelos. O modelo patrimonialista, vamos falar agora, o burocrático e também o modelo gerencial, antes de nós chegarmos exatamente no modelo de gestão, que é a governança. E aí ainda falando desse modelo patrimonialista, já começando nesse processo como um todo, denomina-se, isso aqui você vai lembrar muito claro e vai entender de uma forma muito tranquila, denomina-se como patrimonialista e se desenhou ainda no período
colonial, lá ó, na coroa portuguesa, 1530 a 1822, e perdurou até a Velha República, período que se estendeu, é claro, de 1889 a 1930. Nossa, a minha avó era dessa época aqui, pois é, ó, até esse período mais ou menos a sua avó, né, de repente já pegou esse período. Baseia-se na organização imposta pela família real, que não distinguia, grave bem isso, ó, quando se falar em patrimonialista, você vai entender muito bem, ó. Baseia-se na organização imposta pela família real, que não distinguia, não, vou deixar aqui o não muito bem destacado, não distinguia bens públicos e particulares. Opa, professor, vem aqui. Como assim? Não distinguia bens públicos e particulares? Era tudo um só, tá? Esse modelo patrimonialista era aquele que a administração, ou seja, né, o período lá colonial, os reis, né, os imperadores, eles simplesmente falavam, não, tudo é meu, tá? Eu sou o rei, eu sou o imperador, eu sou o monarca aqui. E eu não vou distinguir o que é do povo e o que é meu. Se eu mandar fazer, será feita a minha vontade. É isso. É basicamente isso, era imperativo, tá? Eram as coisas que simplesmente a administração falou, não. Se eu quiser tomar posse deste terreno, desta casa, deste comércio, isso eu farei para o bem do povo. Era mais ou menos dessa forma. Volta aqui, ó, porque ó, os melhores cargos eram destinados a amigos, familiares e apoiantes dos governos. Eita, professor, como assim? Nessa época já tinha isso, surgiu dessa época, tá? Esse modelo patrimonialista, ele é exatamente como surgiu, e aí você começa a pensar o seguinte, nossa, mas será que hoje nós ainda vivemos no patrimonialismo? Começa a pensar nisso. Será que nós temos uma breve semelhança daquele modelo gerencial para o modelo que nós estamos hoje em governança? Será que ainda acontece isso? Vou deixar você refletir, tá bom? Olha aqui, ó. O marco que ditou o fim desse modelo foi quem? A Revolução Francesa, lá em 1789 até 99, né? 10 anos aí de Revolução, tendo a necessidade de uma gestão pública, olha, grava bem isso daqui, profissional e técnica, lá no final desta Revolução Francesa, tá bom? O capitalismo, palavrinha-chave que você também precisa entender, tá? Precisa gravar, uma vez que defende a distinção, olha só, do Estado, mercado e sociedade. Surgindo então os primeiros passos do modelo burocrático, baseado no mérito profissional, defendido por Max Weber. Vem aqui, após a Revolução Francesa, começa-se a... Opa, tem alguma coisa errada aí nesse modelo patrimonialista. Tá? Nós estamos chegando numa era de capitalismo, onde nós precisamos pensar também no retorno financeiro, nos resultados que isso trarão. Mas nós precisamos definir métodos, nós precisamos definir leis, nós precisamos definir regulamentos e formas de trabalho que sejam racionais. Max Weber, esse rapazinho aqui, ó, criou esse modelo que nós vamos ver agora. Coloca aí, meu filho. Por volta de 1930, lá, ó, época da aceleração da industrialização brasileira, e não só brasileira, mas mundial, o modelo burocrático cresce rapidamente com o advento do capitalismo industrial. Olha só as indústrias crescendo aí, ó, que aumenta, é claro, a complexidade da sociedade. Exige-se, tá, que a sociedade seja um pouco mais organizada. E aí nós entramos aí, ó, com Weber, a racionalidade e a separação do que é público e do que é privado. Vou destacar novamente, racionalidade e a separação do que é público, tá, ó, e do que é privado, totalmente diferente lá do patrimonialista, são características latentes desse modelo, que veio a reduzir significativamente a corrupção e o nepotismo, tá? Objetivando tornar o Estado mais o quê? Mais eficiente, uma vez que ele utiliza da racionalidade, tá? Com a quebra do princípio de poder absoluto, lembra lá, ó, dos monarcas, tá? Dos governos que não distinguiam bens públicos dos privados. O modelo burocrático, ele começou a trazer algo mais racional. Ó, governante, ok, né? Você que é o governante, você que é o presidente, você que é o rei,
Beleza, mas nós estamos numa era do capitalismo avançado, nós estamos numa era da industrialização, onde nós precisamos ter processos muito mais racionais e entendíveis, tá? Onde as pessoas comecem a trabalhar pensando não somente no seu, tá? nos seus interesses, mas nos interesses da população como um todo. E isso precisa estar escrito, isso precisa estar muito bem definido. Modelo burocrático. Lá em Teoria das Organizações, você deve ter aprendido com certeza que o modelo burocrático teve algumas disfunções e ainda tem até hoje, pois muitas pessoas acreditavam que ele transformava, na verdade, o processo administrativo lento, por conta de todo o seu engessamento. Tudo tem que fazer, tem que estar escrito. Tem. Se está na lei, cumpra-se. Se está no regulamento, cumpra-se. Senão você estará descumprindo e às vezes até não sendo racional em determinadas decisões, causando prejuízos à administração e principalmente à sociedade como um todo. Ok? Olha aqui, ó. Esse modelo burocrático, então, enfatiza aspectos formais, como eu falei para você, estabelecendo uma hierarquia funcional rígida, com controles dos processos decisórios, formalismo necessário para os processos de profissionalização na esfera pública. O exercício dos cargos públicos, olha aqui, ó, cargos públicos passa a ser uma profissão. Aqui começaram a surgir os funcionários públicos, né, que requer qualificação adequada, com remuneração, é claro, reconhecida pelo indivíduo e também pela sociedade. É o meu caso. Professor, né, de uma instituição pública de ensino, nosso caso aqui o Instituto Federal de Rondônia, que está aqui para prestar serviços à população. Tá? Um cargo totalmente reconhecido pela sociedade, remunerado, graças a Deus, não é verdade? Mas remunerado por conta de quem? Por minha conta que paga imposto, por você que paga imposto, ou seja, tudo formalizado dentro da lei. Este é o modelo burocrático. Esse modelo demorou muito tempo, professor? Ele está até hoje na sociedade, é um modelo de gestão necessário, principalmente para a administração pública, uma vez que precisa cumprir regras, leis e tudo aquilo que está escrito e formalizado, pensando não somente na sua eficiência e na sua eficácia, mas nos resultados que ele traz para a sociedade como um todo, ok? Olha aqui, ó. Um dos entraves, tá, no modelo burocrático, tá, foi a desconfiança excessiva em relação aos servidores, né, e contratações, tá, em virtude do controle rígido, né, dos processos. É algo formal, né, gente? Lá precisava se cumprir, até hoje, né? Precisa se cumprir aquilo que está escrito, por isso que precisa ter um controle muito rígido. O exercício dos cargos públicos passa a ser uma profissão que requer qualificação adequada, com remuneração, como já falamos, tá? Constatou-se que a implementação da burocracia, olha aqui, ó, vamos colocar isso aqui, ó. Constatou-se que a implementação da burocracia não garantia qualidade nem a otimização dos processos de prestação de serviço. O excesso, olha aqui onde eu falei, uma das disfunções, inclusive lá na Teoria das Organizações, volta lá no primeiro período, se você ainda tem dúvidas, o excesso de protocolos causou um efeito inverso, tá? Causando lentidão, encarecimento de custos e também atropelamento das demandas públicas. Vem excesso de formalismo, engessamento dos processos. Por quê? Tudo tem que ser feito conforme aquilo que está escrito. Mas foram tentativas necessárias para organizar a gestão pública naquele período em que o mundo crescia, em que as indústrias e o capitalismo imperavam e precisava-se ter processos muito mais organizados, muito bem gerenciados. Para poder gerenciar, né, profissionais da época começaram a escrever leis, métodos, processos como um todo. Mas muitas vezes aquilo causava lentidão e, é claro, excesso de formalismo, excesso de papel, né, muitas vezes trazendo resultados até adversos daquilo que foi proposto por Max Weber lá no seu início. E aí nós chegamos então ao modelo gerencial. Opa, professor, esse modelo gerencial muito me interessa, claro. Começou no Brasil lá em 1967 com o Decreto-Lei número 200, marcando o fim
do modelo burocrático. Como assim? Mas o senhor falou que está presente até hoje? Está, meu filho, está presente até hoje. Mas você entenda que nós começamos a entender coisas negativas no modelo burocrático, criamos um gerencial para trazermos resultados, é claro, sem deixar o burocrático de lado, tá? Legitimando, então, os primeiros passos do gerencialismo. Tem como finalidade principal atender duas exigências. Olha aqui, ó, quando a gente fala do burocrático, revisão das formas de atuação. Nós vamos apenas revisar esse modelo burocrático, tá bom? Para deixar ele um pouco mais gerencial, tá? Do Estado, e também o atendimento das exigências da democracia, tá? Esse modelo gerencial se fundamenta no pensamento neoliberal, que defende o Estado mínimo. Vamos otimizar, vamos diminuir a quantidade de pessoas na máquina pública para trazer resultados melhores, tá? E o preceito de que o mercado e a economia precisam ter regras livres porque se autorregulam. Entenda bem, não acabou o modelo burocrático. Ele apenas se atualizou, mas agora também pensando nos resultados. E uma vez que se pensa nos resultados, ou seja, uma vez que se pensa na eficácia, é preciso olhar para verificar como estão os processos. Lembra lá da eficiência? Processos, meios, tá? Meios de se produzir, meios que vão gerar resultados. Se os meios não tiverem bons, tá? Os resultados também muitas vezes não serão bons, tá? É isso daqui, ó. O modelo gerencial, ele começa a pensar nos meios, mas também nos resultados que vão trazer, não só pensando aqui, ó, pensando também no Estado mínimo, porque regras, né, ó, livres se autorregulam. Mais ainda, outro interesse da administração pública gerencial centra-se nas, olha aí, ó, muito conhecido aí dos concursos públicos, e é claro, você precisa entender muito bem, nas descentralizações políticas e administrativas. Nada mais ficou somente com o governo, incluindo o controle organizacional e de resultados, e defende uma administração voltada para atendimento a quem? A nós, aos cidadãos, né? O modelo procura adequar as organizações públicas ao seu objetivo primário, que é a prestação de serviço com mais qualidade, tá? O desenvolvimento da administração de caráter gerencial é dividido em fases, a saber, modelo gerencial puro, o New Public Management e também o Public Service Orientation, que nós vamos falar de forma um pouco mais genérica. Resumindo, falamos então da evolução e base histórica, falamos dos modelos patrimonialista, burocrático e gerencial, nesta disciplina que está, né, essa nossa aula, essa nossa primeira aula, uma base histórica ali, tem muito conteúdo no material, tá, complementar, tem lá inclusive, nesse material complementar, o nosso caminho, lá os links que te levam aí a conteúdos complementares que estão na nossa biblioteca virtual. Como eu falei para você na apresentação e repito aqui, não fique preso somente ao slide, não fique preso somente ao material. Nós fazemos um resumo, uma redução do conteúdo para que você entenda a base, mas para você aprofundar o conhecimento, você vai ter que ler muito conteúdo, principalmente em algo totalmente teórico, que é a governança pública. Então entenda, de uma vez, compreenda. Esse estudo não é somente esse slide, não é somente essa videoaula, tá? Essa web aula, tá? Não é somente aquilo que está naquele material. Procure outras fontes, procure material complementar na nossa infinita biblioteca virtual que está no SWAP, que você vai ter muito mais conteúdo. Vou terminando por aqui, te aguardo na unidade 2. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.